Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui no Legis Nassau, o podcast que é para quem é do direito e também para quem não é. Eu sou o professor Rodolfo e a gente inicia, inclusive, com hoje apresentadores, além de mim, o professor Juan. Olá, professor Juan. Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui, como coordenador do curso de Direito, nesse momento com a professora Vanessa Scioli e com a grata surpresa de ter também uma super aluna aqui, Heloísa. Seja bem-vinda, Heloísa. Boa tarde a todos que nesse momento estão nos acompanhando. Boa tarde, professor Juan. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, professora, também. Para a gente é uma satisfação poder estar aqui e dividir esse momento e esse espaço com vocês. É uma felicidade porque a gente está recebendo a professora Vanessa e a professora Vanessa é docente aqui da nossa casa. Deixa eu só dizer para vocês um pouquinho aqui do currículo da professora. Ela é graduada em Direito pela UFRN, ela é mestre em Direito também pela UF, ela atua como pesquisadora nas bases de pesquisa em Direito, Desenvolvimento Sustentável e Inovação, Adnova, em Administração, Governo e Políticas Públicas do Poder Judiciário, GPJus, pesquisadora sobre o direito fundamental à proteção de dados pessoais e é autora do livro Dados à Venda, como empresas e governo comercializam seus dados pessoais, que é inclusive o livro que está aqui e é o debate do nosso tema hoje do podcast, além de ser servidora do TJRN, atuando na divisão de assistência aos órgãos julgadores no âmbito da Secretaria Judiciária do TJRN, aqui do Rio Grande do Norte. Bem-vinda, professora, é uma satisfação recebê-la. Boa tarde, professor Rodolfo, nosso coordenador adjunto aqui da Uninassal. Boa tarde, professor Juan, coordenador do nosso curso de Direito também da instituição da Uninassal. Boa tarde, nossa querida aluna, que está aqui também nos brindando, com a sua presença, a sua intervenção. E gostaria de dizer a todos que eu me sinto muito honrada pelo convite, Na verdade, como o professor Rodolfo falou, nós desenvolvemos aí uma pesquisa, durante o nosso mestrado em Direito, e falar sobre o tema da privacidade e proteção de dados pessoais realmente é um assunto muito caro para mim, e eu agradeço desde já esta oportunidade e a nossa audiência também que está nos assistindo. Que coisa boa. Eu vou começar provocando vocês com uma provocação que é super importante, porque acredito que é relevante. Você já parou para pensar que seus dados pessoais podem ter sido vendidos enquanto você ouve esse podcast? Imagina aí. E aí eu acho que essa é a provocação inicial para a gente a respeito do tema. Sim, professor. Isso pode, inclusive, estar acontecendo agora, durante aqui a nossa participação nesse podcast, de uma forma simultânea, onde várias plataformas digitais elas conseguem acessar nossos dados, e aí eu já gostaria de falar aqui para nossa audiência, explicar um pouquinho o que é o dado pessoal. Isso é o que eu ia perguntar, o que são esses dados pessoais, do que consiste? Então, o dado pessoal, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, é toda aquela informação que ela identifica ou ela possibilita a identificação do indivíduo, que é o titular dos dados. E por quê? A gente se preocupa tanto porque a legislação veio regular realmente esse direito, que hoje é um direito fundamental, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, porque é um direito da nossa personalidade, ele faz parte do nosso desenvolvimento humano. E justamente num contexto de uma economia digital, e aí por isso a gente fala no livro sobre a comercialização desses dados, nós, titulares de dados indivíduos, viramos mercadoria. E essa mercadoria com finalidade econômica, é isso? Com finalidade econômica. Porém, inicialmente, quem dominou e ainda continua dominando nesse mercado são as grandes empresas de tecnologia da informação, as chamadas Big Techs, que aí eu acho que o pessoal que está nos assistindo vai também saber, que aí aquelas plataformas mais conhecidas, como o Google, a Sim. Meta, que é o operador do WhatsApp, do Instagram, de outras redes sociais. Deixa eu só entender. Quando a gente vai lá e faz um cadastro no Instagram, quando a gente faz lá e cadastra uma conta no Google, então esses dados são esses dados que você discute no livro e que são esses dados que essas empresas podem comercializar, é isso? De fato, essas empresas elas não podem comercializar os dados, mas elas utilizam para fins econômicos dos seus próprios negócios.
Existe uma linha muito tênue nessa discussão, professor, que é sobre a patrimonialidade dos dados pessoais. Isso, nenhuma legislação até agora resolveu, nem a nível internacional, como no caso da União Europeia, que foi a pioneira nessa regulação, nem aqui no Brasil. Então, nós temos uma lacuna legislativa, por isso esse tema é muito interessante para a pesquisa, a respeito dessa patrimonialidade. Mas o que é indiscutível é que a propriedade desses dados é do titular, ou seja, os dados pessoais são meus, são seus, são dela, do professor Juan, e isso é indiscutível. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Professora, sempre as empresas tiveram acesso aos nossos dados pessoais, mesmo no mundo fora da virtualização, vamos dizer assim, né? As empresas obtêm nossos dados de nome, CPF, residência, enfim, informações importantes para manter o funcionamento do comércio, dos serviços em geral. Mas aí, essa mercantilização, ela está muito associada a um processo de informatização da vida contemporânea, né? O nascimento das redes sociais, o nascimento das transações comerciais via sistema, né, da internet, né, do sistema de internet mundial. Então, há uma relação umbilical entre a comercialização e esse mundo virtualizado, né? Então, a gente também não pode dissociar esse fenômeno dessa questão de expansão, né, desse mundo digital. Perfeito, professor. A contextualização desse mercado se deu principalmente após esse período histórico, né, de transformação digital. E aí nós temos aí alguns sociólogos, né, como Manuel Castel, que fala que estamos na sociedade da informação em razão dessa transformação digital que se deu justamente depois da popularização da internet por meio lá da década de 90. Sim. E daí sim, tudo que produzimos hoje em meio virtual deixa rastros e pegadas, e justamente esses rastros e pegadas, eles são capturados por essas plataformas, tratados, perfilados e vendidos. Agora, professora, eu vou pegar um gancho na informação da senhora, quando a senhora questiona, inclusive, essa observação em relação aos dados. Inclusive, nós temos uma lei, a Lei 13.709, né, que é a lei que rege essa preservação dos nossos dados, é uma lei recente, inclusive, mas aí, em relação a essa proteção, o que a gente poderia ter de segurança baseado na lei e baseado no que a gente sabe, que muitos dados, inclusive no Banco Central, eles são rastreados, né? Acontece muito isso. Então, como que seria a aplicação dessa lei dentro da proteção dos dados? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a pergunta, Heloísa. A lei que você se refere é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? É o nosso regulamento aqui dos dados pessoais no Brasil, que também tem uma identificação com a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. E sim, essa lei é muito importante para a proteção dos nossos dados pessoais. Geralmente os alunos me fazem essas perguntas em sala de aula. Na verdade, isso é muito comum. Eu lembro da aula do primeiro semestre aqui com o professor Juan, viu? É uma pergunta que a gente se depara, porque, de fato, existe uma grande preocupação, principalmente, Heloísa, quando se trata de vazamento de dados. Isso, era o que eu ia questionar. Quando acontece de um dado ser vazado, né? Ou seja, acontece um incidente da informação com relação àqueles dados, a gente sabe que quando entra na internet, no meio digital, como o professor Juan bem colocou aqui, né, na virtualização de todos os nossos processos, seja de trabalho, de relações humanas, enfim, o que ocorre? A gente não tem como recuperar, em tese, esses dados, mas com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos como exercer alguns direitos, como, por exemplo, né, nós temos, em relação ao que o professor Rodolfo colocou, quando estamos acessando lá o formulário, preenchendo o formulário para entrar numa rede social. Nós podemos dar o nosso consentimento de estar compartilhando aqueles dados, mas graças à LGPD, nós podemos também revogar esse consentimento. E antes disso, antes da vigência dessa lei, né, a gente não tinha nada disso. E tudo isso para preservar o quê? Algo que é muito caro para todos nós, que é a nossa autonomia, né, professor? O senhor que é doutor em direitos humanos, né, sabe muito bem o grande significado que tem, o valor que tem esse direito inalienável. Eu também queria fazer uma pergunta, complementando a pergunta de Heloísa Macedo. Professora Vanessa, em 2022, o Ministério da Educação determinou a inserção da disciplina de Direito Digital
como conteúdo obrigatório das graduações em Direito em todo o país, né? Então, eu queria que a senhora também fizesse uma contextualização, para além de trazer a questão da LGPD, tentar descrever um pouco o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Eu acho importante, inclusive, para que todo mundo entenda, para quem não é do direito, entender um pouquinho sobre isso, porque, assim, todo mundo faz, né? Assim, todo mundo se cadastra, todo mundo passa por isso, todo mundo tem. Então, para além do que a gente está conversando juridicamente, é uma questão social, né? E aí essa introdução que o professor Juan fala, eu acho que tem a ver com o nosso conhecimento enquanto direito, mas tem uma importância social muito grande. Até porque, deixa eu só completar aqui, se me permitem, Sim. porque hoje, qualquer clínica que você chega para consulta, se você chega hoje no salão de beleza, a primeira coisa que ele pede é o seu CPF. Então, assim, a senhora já incrementa essa resposta, quais são os cuidados, e se eu, como consumidora, vou usar esse nome, ou como pessoa, eu posso aí estar dando aí o meu CPF, enfim, os meus dados pessoais, onde quer que eu esteja. Excelentes perguntas. Eu vou tentar aqui contextualizar e complementar as três. Vamos devagar, a gente vai fluindo, vai Começando fluindo. aqui pela a nossa aluna, né, do nosso curso aqui em Direito. Você me falou a questão da proteção de dados, a gente contextualizou com o vazamento no âmbito digital. Sim. Porém, o exemplo que você nos deu é um exemplo muito prático e muito corriqueiro, que é para você ter acesso a determinado serviço, no caso, um atendimento médico, né? Desconto em farmácia. Desconto em farmácia. Então, assim, a lei ela prevê duas situações, uma de âmbito privado, vamos dizer assim, que são esses lugares, né, que a gente é de circulação livre, e para os ambientes públicos. Sendo que no privado você também tem a autonomia de consentir ou não. Vai depender do seu interesse. Você quer aquele desconto? Sim. Então você pode fornecer seus dados. Você não quer o desconto, você não fornece seus dados. A mesma coisa com a consulta. Querer desconto. Geralmente queremos, né? Por isso que as farmácias... É um atrativo, né? Que eles colocam. Exato. Por isso que as farmácias são das grandes detentoras hoje dos dados da nossa saúde, até mais do que o próprio Sistema Único de Saúde. Mas, por exemplo, em relação à questão do atendimento médico, você, obviamente, precisa ser consultado, né? É do seu interesse, você marcou aquela consulta, porém, você poderá dar seus dados, mas você tem o direito, de acordo com a LGPD, está lá no artigo 18, de saber o que é que eles vão fazer com eles. Inclusive, né, e aí eu acho muito interessante falar isso para a nossa audiência, que o tratamento de dados, eu dei essa aula ontem sobre isso, muito legal, nada mais é do que um ciclo de vida do dado, né? Assim como a gente tem um ciclo da vida, né, da vida dos seres vivos, né, os dados, eles também têm um ciclo de vida. Então, tem desde a coleta, que é esse momento que você se dirige lá no balcão para preencher um formulário ou aqui numa plataforma, ele tem o seu processamento, o armazenamento, que tem que ter um período, esse armazenamento pela lei e pela própria jurisprudência, ele não pode ser eterno, né, salvo quando a própria legislação determinar, né, a guarda permanente, e ele tem um descarte. Então, você lá foi para a clínica, deu seus dados, você tem o direito de procurar saber informações sobre o tratamento desses dados. Certo. Agora, a grande questão é, quem é que fiscaliza isso? Muito bem, professor. Então, essa pergunta é de ouro, viu? Vale R$1 milhão. Vale R$1 milhão. Nós hoje temos também, por força de lei da própria LGPD, né, a criação de um órgão muito importante nessa fiscalização, nessa garantia de um direito que é fundamental, né, para nós aqui no Brasil, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conhecida como a ANPD. É uma autarquia federal, né, de regime especial, e ela é um órgão novo, né, que ainda não houve concurso para esse órgão, né, ela tem os seus servidores, eles são requisitados de outros órgãos, então ainda é muito novo, mas ela tem um duplo papel. Primeiramente, o papel educativo, porque nós estamos ainda, professor Juan, passando por essa transformação, por essa virtualização, né? Então, inicialmente, a lei ela tem essa finalidade educativa. As pessoas também precisam muito, uma coisa que a gente fala muito, né? Em sala de aula, você já deve ter ouvido também falar sobre o letramento digital. Claro. Né?
Como é importante as pessoas terem... E o que é isso, letramento digital? É você ter a habilidade com as tecnologias, as novas tecnologias. Então, primeiramente, se faz um trabalho educativo e a NPD tem regulamentado, tem produzido guias orientativos, material de propaganda. Eu sigo as redes sociais, né, da NPD e também aqui já fica uma dica aí para a nossa audiência, seguir as páginas oficiais, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do próprio governo federal e outras mais, para a gente se apropriar, primeiramente, desse conhecimento para poder também exercer os nossos direitos. Então, inicialmente, o papel da NPD é este, e também como uma agência fiscalizadora, né, e reguladora dessas atividades, ela já tem, inclusive no site lá disponível, vários processos, listas de processos fiscalizatórios e, inclusive, sancionadores também, projetos que já, processos que já decidiram sobre a aplicação de penas, de sanções, né, para determinadas empresas, já que para a administração pública a sanção, a multa, né, pecuniária, ela não é possível, mas também existem outras formas de punir um órgão da gestão pública. Eu tenho até 2 questionamentos que vão aí de encontro aí ao que você está falando. O primeiro deles é o seguinte, que eu vou até usar como exemplo uma situação que aconteceu. Você falou de letramento, eu lembrei que foi noticiado na imprensa uma empresa que estava comprando os dados de retina. As pessoas iam, forneciam o dado da retina, eu acho que era retina. Um escaneamento de íris. Escaneamento de íris, isso. E aí se recebia um valor irrisório, acho que era R$50, um negócio assim muito... Era mais? Enfim, era um valor, mas assim, essas pessoas elas não tinham consciência do que elas estavam fornecendo. Elas estavam interessadas em quê? No dinheiro. Não se dizia, inclusive, o que elas estavam fornecendo, nem qual era a finalidade. Exato. Isso esbarra no letramento, porque eu não tenho conhecimento, mas também esbarra no fornecimento de um dado, inclusive, que não é só um CPF, não é? É um dado que vai além, é minha íris, é algo extremamente mais sério, né? Isso, professor, muito, muito importante a gente discutir sobre esse fato aqui, né? Porque, de fato, essa empresa, a Tool of Human, um dos CEOs, né, um dos diretores da empresa é o mesmo CEO que é da OpenAI, né? Que todos conhecem, que é a empresa que opera o ChatGPT. Então, ela já vinha fazendo isso em outros países e aqui no Brasil, né, começou a se propagar essa verdadeira comercialização de dados. E aí você tem toda a razão, professor, não é um dado pessoal comum, não é um CPF, né, não é um endereço, é algo que é biométrico e é imutável. Sim. Porque, às vezes, quando acontece um vazamento, né, você tem ali um vazamento com senhas, até senhas de banco, mas você pode alterar aquela senha posteriormente e continuar assegurando ali, né, os seus segredos financeiros, sua vida, sua privacidade. Isso não ocorre com dado biométrico. E principalmente com a íris, né, que é um dos dados que realmente não, que é único, que é singular. E para esse tipo de dado, a lei confere uma proteção maior, porque ela classifica como um dado pessoal sensível. Certo. E daí a responsabilidade por esse tratamento que a gente falou há pouco, ela se torna ainda, a lei se torna mais severa em relação às sanções. Então, no caso, e aí volta uma questão que até uma questão ética, né? Sim, completamente. Com relação à compra, à venda, à patrimonialidade, a gente falou aqui que existe essa lacuna legislativa, isso, né? Então, dado é meu, posso vender? Mas aí é que está aquela noção dos direitos da personalidade, e nesse caso, personalíssimo, e por isso inalienável, né? E o que a NPD fez nesse caso, né? A NPD, quando foi noticiada, ela determinou a suspensão daquela comercialização, né, com base no nosso direito, na nossa Constituição Federal. É como se a gente fizesse uma equivalência a vender um órgão, né? Assim, vou ali comercializar no mercado um órgão. Assim que eu vi a notícia, isso me foi muito... Eu fiz essa associação automaticamente e eu lembrei também, eu disse, meu Deus, imagina um filme, aqueles de ficção científica, onde eu faço tudo com base na íris. Sim. E aí uma pessoa tem todos os meus dados, então aquilo ela vai levar para fazer eu não sei o quê,
com um objetivo que não, eu perdi aquilo, eu não sei, né? Assim, não retorna, não vai voltar para mim. Não E aí, assim, uma vez que aquilo é lançado para um mundo que eu desconheço, o perigo que isso, né? O perigo que aquelas pessoas estavam correndo com relação a isso. Exatamente. E vai muito, esbarra, como o senhor falou, na questão do letramento da consciência, né? Das pessoas, que aqui a gente realmente está bem no início dessa transformação. E eu já quero aqui abrir um parênteses nessa entrevista e parabenizar a instituição, né, a Uninasal. Eu fiquei muito feliz, muito grata em ter nas minhas turmas, né, a turma do primeiro ano, que tem a disciplina de Direito, Profissão e Carreira na Era Digital. Isso. E você ter uma turma, né, no curso de graduação em Direito, logo no primeiro período, com esse conhecimento, é algo que é substancial, é algo que, para mim, que sou pesquisadora da área, inclusive meu primeiro projeto, professor de pesquisa, foi sobre a educação jurídica e sobre a obrigatoriedade do direito digital como disciplina nas grades curriculares dos cursos de direito do Brasil. Depois o MEC tornou essa disciplina obrigatória. Eu tive que mudar o projeto de pesquisa, mas foi ótimo, porque acabei parando aí indo, né, para o projeto dos dados pessoais. Mas eu realmente, eu disse isso para as minhas turmas, né, e para mim é uma honra, né, abrir assim, um curso de Direito com uma turma que já vai ali ter minimamente os conceitos sobre direito, tecnologia e esse direito fundamental que, como o professor João bem falou, ele hoje não está mais só no meio físico, mas ele perpassa para o cyberespaço, né, o espaço cibernético, onde nós tanto tramitamos. Então, acho que a vida virtual, ela me parece muito mais natural do que a vida natural mesmo. As pessoas hoje estão ligadas literalmente ao virtual. Eu vou pegar um gancho quando a senhora falou em sanção, porque assim, quando nós falamos em dados pessoais, eu conheci várias pessoas que tiveram aí seus dados vazados. E aí a responsabilidade em cima da empresa. Nós temos uma lei que estabelece várias cláusulas, vários artigos, enfim. Mas aí eu venho para o pessoal, venho para quem está nos assistindo agora, nesse momento, que de repente teve o seu dado vazado. É fácil se identificar por onde saiu o vazamento? O que eu, como vítima dessa situação, quais são as orientações que eu preciso tomar diante de ter tido aí o meu dado pessoal vazado? Os meus dados, perdão. Excelente pergunta. Ah, tá. Você puxa um pouquinho mais fácil dela, pelo menos ele está à vontade para mais do lado. Olha, tá olhando. E aí, talvez pegue melhor a voz. Entendi. Heloísa. Deu para ouvir direitinho? Excelente pergunta, Heloísa. Esse é um caso complexo, porque como também a parte da virtualização dos processos no âmbito do poder público também é recente, então a gente tem poucos mecanismos ainda de garantia desse direito. Porém, a gente tem duas fases, vamos dizer assim. Nós temos a fase da prevenção, onde a gente trabalha principalmente através da educação, né, e propagandas oficiais, a cultura digital. Então, por exemplo, todos nós, hoje em dia, temos um smartphone, nesse smartphone tem um sistema, né, operacional. E, de tempos em tempos, esse sistema operacional pede para que haja uma atualização dele. Sim. Dessa forma, quando a gente faz clica, né? Às vezes a gente coloca até para depois, agenda para amanhã, mas não deixa de fazer, porque é uma dica que eu dou, inclusive, para todos os nossos alunos, é uma forma de prevenir esses vazamentos, esses ataques, né? De criminosos, de pessoas que querem realmente invadir nossos dispositivos e ficarem com os nossos dados. Então, a gente tem, primeiramente, a parte da informação, né, da cultura, da educação digital, e aí sim, depois do acontecimento do fato, né,
É como a gente diz, vamos utilizar os recursos que nós temos. Aí, os recursos na área da segurança pública, fazer um boletim, né, de ocorrência. Hoje nós temos aí a delegacia virtual, pela página do Gov, que também pode ser acessado. E aí já passa para o poder público, né, tomar as providências cabíveis. Paralelamente à LGPD, que é uma lei que se concentra mais na esfera civil, nós temos aí outras alterações de lei, né, na área dos crimes cibernéticos, principalmente no Código Penal, que vão tratar desses já há assuntos. uma delegacia que ela trata diretamente do crime cibernético. Mas o que a gente pode fazer enquanto usuário, né? Ter cuidado com nossos aparelhos, estar fazendo atualização, quando houver alguma tentativa de golpe, ou mesmo golpe, porque o meu celular, por exemplo, eu mesma já fui clonada no meu WhatsApp, que pegaram minha foto, colocaram outro número. Então, fazer a denúncia à própria plataforma, isso também é possível, certo? Como algumas medidas para conter esses ataques, esses vazamentos. Queria fazer uma pergunta, professora. A gente estava falando sobre um pouco do perfil dessa comercialização, né, de dados pessoais. Sim. E o professor Rodolfo trouxe aspectos, né, relacionados à questão corporal, né, dos possíveis vendedores. Eu queria que a senhora falasse um pouco do perfil dessa comercialização. Quem são as pessoas que vendem? Quais são as empresas que comercializam, que compram e que faturam muito com essa comercialização, né? Tendo em vista que a gente está dentro de um cenário que a sociedade, de modo geral, não tem um controle efetivo sobre essa comercialização, porque ela é realizada por empresas, às vezes, supranacionais, supraestatais, que estão fora do controle democrático. A gente exerce controle democrático nas organizações públicas. Quando a gente vai para o âmbito privado, já é uma coisa diferente. Se a gente for pegar para uma empresa globalizada, internacionalizada, é difícil haver esse controle, né, do Estado-nação, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco desse perfil de comercialização. Sim. Muito importante essa pergunta também. Esse perfil de comercialização, ele foi muito estudado, né, por uma professora também, uma economista de Harvard, né, uma norte-americana chamada Shoshana Zuboff, né? Ela traz nas suas pesquisas o conceito de economia da vigilância, ou capitalismo da vigilância. E é justamente isso que o senhor pontuou. São grandes empresas que monopolizam esse mercado, né? Inclusive, a gente pode contar até nos dedos, né? As grandes empresas, a gente já citou algumas aqui, como a Google, Meta, Amazon. São poucas realmente. O TikTok hoje já é uma empresa nesse ramo, né? Que são trilionárias. Então, a gente pensa que, muitas vezes a gente pensa, só meu CPF não tem valor, mas tem tanto valor que tornaram essas empresas tão poderosas ao ponto de estarem até imiscuídas muitas vezes com os próprios governos, né? Como a gente está vendo aí, no caso dos Estados Unidos, que tem um secretário que faz parte dessa indústria, né? Que é o Elon Musk, que também, além de plataformas, o X, né? Tem outras indústrias, tem outras empresas de tecnologia de ponta, como a Tesla, entre outros. Então, realmente, eu acabei já mencionando, é um verdadeiro monopólio, né, com relação à comercialização desses dados. Os governos, de fato, tem sido uma luta muito grande. A gente vê um progresso maior na União Europeia em relação a legislações. Na União Europeia, além da Lei de Proteção de Dados Pessoais que eles têm lá, que é o GDPR, que o nosso é semelhante, eles têm uma lei para o mercado digital, eles já têm uma lei que regulamenta essas plataformas, e nós ainda temos um projeto de lei tramitando, né, no Congresso sobre isso, né, sobre a regulamentação a regulação dessas plataformas. E também já se tem na União Europeia uma legislação específica sobre a própria inteligência artificial, que nada mais é do que uma ferramenta que trabalha com esses dados, pessoais ou não pessoais. Então, eu acho que tudo faz parte de um movimento. É um movimento que iniciou lá na Europa, né? Inclusive, o próprio conceito da autodeterminação informativa, que é a base do nosso direito fundamental à proteção de dados, ela foi primeiramente discutida lá na Alemanha, em 1983. Então, está tudo iniciando lá, né, se formando para chegar aqui no Brasil. Só que com essa dinâmica de globalização, de vidas online, como Heloísa bem colocou, a gente já sente tudo aqui. Infelizmente, a gente não tem ainda o recurso, né, o regulamento jurídico ainda apropriado, mas estamos no processo de debate e discussão. E eu defendo bastante, quando eu falo com meus alunos, que é melhor que se demore,
né, esse processo, Sim. e que se faça uma lei que realmente vá prever e proteger o cidadão do que se atropele e aí, de repente, crie algo que não seja tão eficiente e eficaz para a proteção dos nossos dados pessoais. Professor, só Desculpa, para mas complementar, considerando um aspecto, né? Nós estamos vivendo um período no qual o Estado tenta regular o domínio econômico, mas o domínio econômico se mostra resistente a essa regulação, né? Então é muito comum discursos voltados que a regulação do Estado ela não é eficiente, ela atrapalha o desenvolvimento das tecnologias, né? E as empresas, por sua vez, dizem o seguinte: é necessário a gente pensar uma autorregulação, né? Que as empresas estabeleçam seus mecanismos de comercialização ou não, né? As suas políticas de privacidade, né? De proteção desses dados. Eu queria também que a senhora falasse um pouco sobre esse movimento aí de queda de braço entre, né, a regulação estatal, que é a regulação que de fato efetiva direitos fundamentais, e esse anseio por autorregulação e não regulação estatal por parte das empresas, né? O caso mais emblemático são as Big Techs, que lutam ali para que o Estado não regule, né? Só que a gente vive um momento no qual a Big Tech também não quer nem se autorregular. Então, eu queria que a senhora falasse brevemente sobre esse aspecto aí do desafio, né, da regulação. É um grande desafio mundial, né? É verdade. Colocou. Mas aqui no Brasil, nós temos na LGPD o estabelecimento dessas duas situações. Nós temos a própria lei que regula nos seus princípios e base legal, porque também é importante, eu sei que a gente está falando aqui para a nossa sociedade de uma forma geral, mas que para haver o tratamento de dados, necessariamente tem que haver uma base legal prevista lá no artigo 7º, no artigo 21, no artigo 11 e artigo 21 da LGPD. Então, são hipóteses taxativas, né? Então, nós temos aí a primeira barreira, vamos dizer, no caso do tratamento de dados pessoais, que essas empresas tiveram que se adequar. Por exemplo, o Facebook. Nós todos sabemos, né, que o Facebook trabalha com um tipo de serviço que se chama tráfego pago, né? Inclusive, a gente também deu aula sobre o provimento da OAB, que utiliza o tráfego pago, né, para fins do marketing jurídico. E o Facebook, antes, ele dava até a geolocalização das pessoas para direcionar aquele tráfego. E, diante dessa lei, na Lei Geral de Proteção de Dados, ele teve que não mais utilizar esse recurso. Então, ele utiliza dados como, por exemplo, idade, sexo, o que não determina especificamente o titular, né? Sim, porque antes ele ainda tinha alguns recursos que poderiam identificar mais ainda aquele titular para onde aquela propaganda estava sendo direcionada. Então, digamos que aqui no Brasil a gente venceu essa primeira barreira. Mas existem barreiras ainda maiores, como a questão do próprio conteúdo que se veicula nas plataformas sociais. Só que essa questão, assim, ela é muito mais ampla, não sei se a gente consegue ainda de profundo discutir aqui no podcast. Mas o fato é que, de fato, não é simples, não é uma verdadeira guerra, né? É importante que não queremos assustar ninguém, não é nosso Ou sim. Não é nossa intenção, mas eu acredito como o grande educador, professor todos nós, né? Paulo Freire disse que a educação é a grande ferramenta, com né? certeza. E aí o professor tem bem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. E eu acredito muito realmente na conscientização, no empoderamento, né, dos titulares, de todos nós, né, cidadãos. E daí porque o curso de Direito e essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é tão importante pela sua interdisciplinariedade. Sim. Porque não envolve apenas direito, envolve profissional da área de tecnologia da informação, da área da ciência da informação, quando a gente falou aqui em ciclo de vida de dados, claro. O pessoal, quem é da área de arquivologia, biblioteconomia, deve ter já captado essa informação. Então, é um conhecimento que realmente precisa ser difundido. E por isso eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que de fato é um tema bastante interessante, que eu gosto, que eu aprecio muito. Eu queria, para fazer só uma intervenção no sentido de que a gente falou o tempo todo sobre entes privados. E essa comercialização pelo setor público, pelo ente público, existe? O setor público faz algum tipo de comercialização? O setor público se beneficia dos dados, que o setor público também detém nossos dados, e aí ele detém
por obrigação total, porque a gente precisa, o PTU, CPF, PPA. a gente precisa fazer, a gente precisa do título de eleitor, a gente precisa declarar o imposto de renda. Então, o setor público é uma obrigação legal. A gente precisa fornecer obrigatoriamente dados para o setor público. E aí o setor público, de alguma forma, ele comercializa esse nosso dado, ele tem algum tipo de fomentação econômica, vamos usar assim o termo, que a gente falou muito do setor privado e no público. Professor Rodolfo, essa questão é a cereja do bolo do nosso livro. Opa, chegamos na cereja do bolo. Chegamos na cereja do bolo. Eu falo com toda a propriedade, né, como pesquisadora, dentro da liberdade, né, acadêmica que nós temos e com base em métodos científicos, que sim, hoje existe uma situação que foi identificada, né, na nossa pesquisa e tem também órgãos do Estado também fiscalizando e investigando sobre isso aqui no nosso país, que é o uso indevido ou a comercialização indevida dos nossos dados pessoais pelo poder público em relação a uma empresa pública. Sim. Essa empresa pública é a detentora, nada mais, nada menos, é a empresa que tem a competência de processar todos os nossos dados, né? Nossos dados pessoais no Poder Executivo e também presta serviços para alguns entes públicos, né? Que a empresa, eu vou falar aqui. Se puder falar, fala, né? Podemos, isso já é pesquisa, já é público, né? É o SERPRO, né? Que é a empresa federal de processamento de dados, né? Ela tem, pela interoperabilidade do sistema, que ela tem realmente essa competência, ela faz compartilhamento de dados, né? E por competência própria, ela processa dados que são compartilhados por outros órgãos públicos. Só que, como ela é empresa, ela também oferece serviços. E aí, há algum tempo já, o Ministério Público do Distrito Federal e do Trabalho, né, o MPDFT, abriu um processo, um procedimento investigatório, né, em relação ao SERPRO, com essa finalidade de realmente verificar se estava havendo a utilização desses dados para fins econômicos. Porque, como o senhor bem disse, professor, quando nós concedemos nossos dados, ou mesmo criamos esses dados, né, quem cria, na verdade, é o Estado, nós fazemos isso de forma compulsória, nós não temos opção, nós nascemos, está lá, tem que registrar, né, registro civil no cartório. Então, você quer tirar uma carteira de habilitação, você precisa preencher um formulário, senão você não recebe sua carteira de habilitação. Então, são situações, você quer estar em dia com seus impostos, você tem que fazer uma declaração de renda contando detalhes de suas vidas, né? Então, são obrigações realmente legais, né, regidas por lei e regulamentos dos órgãos públicos. E esta é uma finalidade, inclusive está dentro daquelas bases legais que eu mencionei aqui na lei. E a lei também fala que se esse dado pessoal ele for utilizado para uma outra finalidade, ele tem que ter o mesmo propósito de que teve para a finalidade inicial. Certo. Existe uma exceção para o poder público, uma única exceção que é para finalidades de políticas públicas, onde se prevalece o interesse público sobre o privado. E no caso dessa atividade do SERPRO, por mais que diga que seja uma política pública, existe uma cobrança de taxa, de custo por esse tratamento, pelo serviço. Então, é isso que nossa pesquisa questiona, inclusive não é nossa pesquisa, como eu falei, existe um procedimento investigatório com base no Ministério Público Federal, né? Existe um procedimento fiscalizatório no âmbito da própria agência, da própria Autoridade Nacional, né, de Proteção de Dados. A própria NPD tem um procedimento investigatório em tramitação em face do SERPRO. Então, a gente traz essa questão tão importante, que eu acho que também a gente deve se proteger em relação à nossa privacidade, à nossa personalidade, também em face do Estado. Com certeza. Inclusive, numa decisão do ministro Gilmar Mendes, eu gosto muito de citar essa decisão porque eu acho fantástica. Ele disse que até o compartilhamento de dados entre órgãos públicos, que nesse caso era um processo que envolvia a ABIN, que é a Agência, né, Nacional de Inteligência,
e, se eu não me engano, é o IBGE, e a BIM queria um compartilhamento dos dados em relação ao censo. E ele falou, e ele foi bem taxativo, expresso na sua decisão, que o compartilhamento de dados, mesmo para finalidade de segurança, né, Sim. não pode ser irrestrito. Claro, Sim. com certeza. Né? Então, isso traz para a gente muito aquela noção, né, da nossa individualidade, das nossas liberdades individuais, né, como a gente falou aqui, do nosso próprio direito à personalidade. Então, por isso que eu acho esse direito tão importante, né, o direito de proteção de dados pessoais, porque ele permeia por tudo isso. Ele vai pela nossa economia, passa pelo Estado, passa pelo nosso próprio desenvolvimento humano. Agora, professora, eu tenho certeza que alguns advogados nesse momento também estão nos assistindo, né? Ou alguns que estão aí prestes a formar, ou querem aí, estão aí, fizeram a primeira fase agora, né, da OAB. Qual é a segurança hoje que essa lei ou que essa proteção de dados trouxe de benefício para a advocacia? Para a advocacia? Isso. Nossa, primeiro você tem mais um papel aí na sociedade, né? Como alguém profissional que vai ao judiciário, porque pelo princípio da inafastabilidade, tudo pode ser apreciado pelo judiciário. Então, não se limita só à autorregulação, como falou o professor, nem à própria fiscalização da NPD. Essas questões, inclusive, como a gente já falou aqui, que são direitos fundamentais, poderão ser levadas para o Poder Judiciário. Então, aí, mais uma atuação do advogado, né? E para Além do que, só interrompendo, os advogados são contratados para fazerem previamente nas empresas uma avaliação, uma análise, fazer a implementação da LGPD, porque muitas empresas elas abrem ou elas estão abertas, mas elas ainda não estão obedecendo, elas não implementaram, não é, professor? Perfeito, professor. É a parte da conformidade com a lei, né? Que esse papel também ele pode ser feito por advogados, né? E por especialistas também na área de privacidade e proteção de dados. Que é o que a gente chama de compliance, né? Sim, exatamente. Compliance. É mais uma oportunidade de mercado que está se abrindo, porque por obrigação legal, as empresas, a partir de empresas de pequeno porte adiante, né, são obrigadas a regulamentar, a terem pelo menos um encarregado de dados nas suas empresas. O que é isso, essa figura? Aquele que é o responsável pelo tratamento de dados dentro daquele ambiente, pode ser público ou privado, e também responsável pela comunicação do controlador, que é o dono dos dados, o dono que guarda os dados, né? Vamos dizer assim, que os dados são nossos, e com os titulares de dados. Então, o encarregado ele faz essa comunicação com os titulares e com a própria NPD. E daí, porque é importante também pessoas do curso que são advogados, né, terem o conhecimento dessa lei, porque também poderão, inclusive, poderão ser contratados como encarregados de dados. Olha que coisa legal, mais né? Mais uma oportunidade. Isso. Acredito que a gente vai se encaminhando agora para o final e eu vou pedir para o professor Juan fazer as considerações finais dele, quiser fazer mais alguma pergunta. Não tenho não. Só agradecer, professora Vanessa, pelo compartilhamento dessas informações muito importantes para a sociedade de modo geral. Então, desejo sucesso aí na sua publicação e que essas pesquisas evoluam para o doutorado merecido, porque, de fato, a necessidade científica, a gente entender a forma como a sociedade tem atuado nessas empresas e, sobretudo, como o direito pode oferecer uma solução melhor para a população mundial. Muito obrigado, professor. E aí, vou pedir para Elo, eu chamo Elo é nossa aluna, e assim, eu quero fazer um agradecimento especial, porque a Elo é uma aluna muito esforçada, muito empenhada, assim, nos auxilia muito, ela é líder de turma também, e o papel do líder de turma é um papel que requer muita dedicação, e aí já faço um agradecimento a Elo enquanto líder, e estendo aos demais líderes que estiverem nos assistindo, faça suas considerações, Elo. Eu que agradeço, professor Rodolfo, professor Juan. Professor Rodolfo, ainda não tive a honra de tê-lo como meu professor e nem a professora Vanessa, mas daqui para o 10º período a gente chega nessa fase. Mas eu quero agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição. Para mim não só é uma honra ser líder de sala, como também estar aqui nessa instituição. Então, para mim, eu me sinto honrada, lisonjeada e espero aí seguir a carreira da advocacia e ter orgulho de dizer que concluí na Nassau.
Professora, muito obrigada pelo seu conhecimento. Espero aí ver no decorrer do curso tê-la como professora. Tudo isso que a gente falou aqui, gente, está no livro da professora e eu vou pedir para a professora dizer ao pessoal onde encontrar o livro, como acessá-lo, como quem quiser se aprofundar, ler o livro. Diz, professora, como é que faz para a gente adquirir esta obra maravilhosa? Professor Rodolfo, professor Juan, nossa querida aluna Elô, né? Como professor, já vou chamar aqui como Elô. É uma satisfação imensa, mais uma vez, dizer, né, que participar desse podcast, falar sobre o livro para aquisição, né, professor? Sim. Eu tenho, nós fizemos o lançamento, inclusive, né, se vocês estiverem presentes. Muita honra. Muita satisfação e alegria para mim. E nós temos aqui, né, eu tenho sob minha guarda, vamos dizer, alguns exemplares, e quem tiver interesse pode me procurar por meio do meu Instagram. Eu posso... Qual é? Claro, por favor. @profa. Vanessa Acioli. É Vanessa, normal, 2 S, e Acioli se escreve ACCIOLY. Então é só me procurar lá no direct, pedir, né? A gente providencia, eu deixo no local e vai dar super certo. E isso se você estiver aqui em Natal, porque você pode estar nos assistindo aí, né, em qualquer outro lugar, e a professora providencia, ele dá um jeito de fazer o livro chegar até você, tá certo? Não é isso? É isso. Eu vou agradecer também, mas antes a professora abriu um parênteses e fechou, eu vou abrir ele de novo, porque a professora falou sobre a Uninasal ter essa grade curricular que permite ao aluno, desde o início, conhecer sobre direito digital. O professor Juan falou sobre a grade especificamente e a disciplina de direito digital, e aí eu vou estender dizendo que é também uma satisfação enorme para a gente do curso de Direito da Uninasal ter professores tão destacados e que são referência no assunto. A professora Vanessa é um exemplo que vocês, que são alunos ou que não são, de conhecerem o quanto os nossos docentes são especiais. A gente, eu, professor Juan, enquanto coordenador, eu, enquanto adjunto, temos o cuidado de sempre selecionar os melhores professores para que vocês tenham o melhor curso. E a professora Vanessa, vocês agora são testemunhas da verdade, é um exemplo de como ela é essa professora destacada e conhecedora, pesquisadora desse tema. E por isso, meu agradecimento especial, é um orgulho para a gente, enquanto curso de Direito, tê-la como docente. Eu espero que por muito tempo, não é? E aí, esse agradecimento especial, com toda essa honra, enquanto universidade, e espero que a gente possa voltar para discutir mais o tema, porque eu tenho certeza que um podcast não é suficiente. Tá, professora? Professor, eu fico muito honrada, né, com suas palavras, com seu gesto, carinhoso também, professor. Eu sei que nós temos aqui um bom convívio. Na verdade, Heloísa, esse time é muito especial, né? Esses coordenadores que estão aqui na nossa frente, realmente, eles são os grandes responsáveis para que a gente possa se desenvolver enquanto docentes, para que a gente possa ter a liberdade devidamente, né, acadêmica, e levar para os nossos alunos aquilo que nos é tão caro e precioso, que, na verdade, é o conhecimento que todos os dias se renova e todos os dias se constrói, e junto com vocês. Então, aqui eu também quero agradecer aos professores, coordenadores, aos alunos, a todos os nossos alunos aqui da Uninasal, aos que estão nos ouvindo, e também reitero o convite do professor Rodolfo, que continuem seguindo aqui o canal, né, desse podcast. Curte, comenta, né, sininho ativa, compartilha, tudo isso. E, para finalizar, seguem as redes sociais do curso de Direito, direito.uninasal Natal. A gente se despede, beijo, fiquem com Deus. Cuidado, estudem, não é? Estudem. Que legal.